Olá, professora, tudo bem? Aqui é a Mariana e o Eduardo e nós viemos apresentar a prática 7 a respeito da impedância nas linhas de transmissão. E bom, a gente já vem falando sobre esse tema nos demais relatórios, né? A gente viu que as linhas de transmissão elas são utilizadas na nossa rede de energia elétrica e o objetivo dela é conduzir, né, a energia elétrica na etapa de transmissão da nossa rede de transmissão. Isso tudo a gente já abordou no último relatório. E a gente viu diversos outros conceitos e nesse relatório a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito das nossas impedâncias nas linhas de transmissão. E antes de a gente falar qualquer coisa sobre esse assunto, é bom a gente dizer o que significa a nossa impedância característica, né? O que é a impedância característica de uma fonte de transmissão? Esse conceito, ele basicamente vai consistir, né, pela lei de Ohm lá, né, como que a gente define o que é uma impedância, uma resistência? Vai ser a razão, né, entre uma tensão e uma corrente, que no caso das linhas de transmissão vai ser a razão entre a tensão e a corrente que passa por uma linha de transmissão de comprimento infinito. E aí, como eu disse anteriormente, se para a gente expressar a nossa impedância basta a gente ter uma expressão que rege a tensão e uma expressão que rege a corrente, a gente tem aqui para o caso da impedância característica, né, que é para a linha de comprimento infinito. E aí, o que a gente tem, no final das contas, é essa expressão que está sendo aqui mostrada à direita, ela que descreve, né, a impedância característica de uma linha de transmissão. E aí, falando agora, né, se tratando do nosso mundo real, as nossas linhas de transmissão, elas não são infinitas e a gente precisa, né, determinar as impedâncias ao longo das nossas linhas. E aí, dessa forma, a gente precisa do mesmo procedimento que a gente determinou anteriormente, que é aplicar a lei de Ohm, então determinar uma expressão para a nossa tensão, determinar uma expressão para a nossa corrente, que é o que está sendo descrito aqui. A gente tem essa expressão aqui, que é a da nossa tensão, essa aqui, a da nossa corrente. E a razão entre elas vai nos trazer o valor da nossa impedância ao longo da linha. E aí a gente faz o manejo algébrico e a gente chega nessa expressão aqui que descreve, né, qual que é a impedância para a nossa linha de transmissão. Bom, nós falamos até agora de uma forma bem geral para como determinar, né, de forma algébrica o valor das nossas impedâncias. A gente estudou isso em eletromagnetismo, e vê isso aqui em Ohm também, que o formato geométrico de um condutor, ele interfere muito em diversos parâmetros, né, daquele condutor e principalmente aqui da nossa linha de transmissão. E aí, dito isso, a gente tem uma tabela que auxilia muito, porque essa tabela, ela pega cada geometria, olha, coaxial, bifilar, condutor sobre a Terra, em tiras, e o que ela faz pra gente? Ela nos dá as expressões, né, que a gente tem de utilizar para poder determinar diversos parâmetros. E dentre esses parâmetros está a nossa impedância característica. E aí, todos os outros parâmetros aqui, né, como a permissividade, os comprimentos, né, os raios internos, raios externos, são parâmetros simples que a gente consegue obter e determinar a nossa impedância característica. E uma coisa que, assim, é importante ressaltar, né, é que nessa expressão que a gente está vendo aí, a nossa linha, ela não possui perdas, né, porque a gente está falando sobre uma impedância característica que é ao longo, né, de toda a nossa linha infinita. E aí, a gente tem alguns tipos de ligação das nossas linhas de transmissão, que a gente vai falar um pouquinho agora. E dentre eles a gente tem a linha terminada em curto. Quando a nossa linha está sendo terminada em um curto, o que a gente tem? Uma impedância muito baixa, né?
que a gente pode dizer que é uma impedância que é igual a zero no final da nossa linha de transmissão. E aí, com isso, a gente tem que a nossa impedância ela vai estar descrita por esta equação aqui. Onde o que a gente pode dizer aqui, né, é que esse ZL seria a impedância da nossa carga, né? Que nesse caso é o que a gente está chamando de curto, não tem a carga, vai ser zero, porque é um curto-circuito. Já pensando nas nossas linhas terminadas no circuito aberto, o que a gente tem? Um circuito aberto, a resistência é muito alta, tendendo a infinito. E quando a gente tem uma resistência muito alta tendendo a infinito, a expressão que vai descrever a nossa impedância é essa que está sendo mostrada aqui. Beleza. E agora, quando a gente está falando assim de uma linha descasada, né? O que a gente pode dizer? Que a gente tem que observar, né, primeiramente, que para uma linha de comprimento infinito, que é o que a gente estava falando aqui até agora, a propagação da onda, ela vai ser somente em um sentido, e no sentido positivo. Só que o mesmo ocorre para as nossas linhas de comprimento finito, né? Que na terminação, né, na região de fronteira ali entre a carga, né, entre o outro meio, a gente tendo o mesmo valor da impedância da linha, sendo o mesmo valor da impedância que está ali na saída, a gente tem o que a gente chama de casamento de impedância. Só que no caso no caso de uma linha descasada, na saída a gente vai estar observando, né, o que a gente está vendo aí, conforme a gente descreveu, que a gente vai ter, não vai estar propagando o som num sentido. Como vai estar descasado, não tem o casamento das impedâncias, a gente vai acabar tendo uma reflexão por parte da nossa onda que está incidindo ali pela nossa onda, pela nossa linha de transmissão. E essa onda que é refletida, ela vai depender, né, do coeficiente de reflexão da nossa linha, né, do nosso meio ali que a gente está falando. E esse coeficiente de reflexão, ele é descrito por essa equação que eu estou mostrando aqui para a gente, onde o ZL vai ser a impedância da nossa carga e o ZC a característica da nossa linha. E agora o Eduardo vai poder mostrar um pouquinho para a gente sobre a nossa simulação. Então, professora, dando continuidade aqui no nosso trabalho, eu vou partir para a simulação. Aqui a gente fez a simulação bem simples aí, simulando como funcionam as linhas de transmissão, né? Primeiro de tudo aí a gente define o nosso vetor, indo de 0 a 6, variando aí em passos de 0,1, a impedância característica e a impedância da linha com esses valores aí. E aí depois a gente cria as variáveis casada, descasada, curto e aberto, e aí fica inteirando dentro do vetor, mexendo para poder criar as figuras, né? Então o código é bem simples e nele a gente consegue ver aí como se comportam nesse caso aí as linhas de transmissão nessas situações. Na situação casada, a gente consegue ver aí que ela se mantém constante no nível de 40, né? Que é a parte que a gente criou ela. Ou seja, quando a impedância está casada, ela não tem variações com o passar do tempo. Quando a gente passa para a impedância descasada, a gente começa a ter uma distorção no sinal, gerada pela distorção na impedância com o passar do tempo. O que está acontecendo? Como a gente pode ver aí, é um caráter, assim, não vou falar senoidal, né? Porque isso não é uma senoide, mas fica variando entre o máximo e um mínimo ali com o passar do tempo, de fato esse que vai gerar aí uma distorção no sinal. Se a gente analisar a linha em circuito aberto, a gente vê que a principal característica dela é ficar aí entre 0 e em picos ela vai chegar aí a infinito.
Isso se dá devido à característica tangencial que ela tem quando ela está em circuito aberto, né? Então ela vai ficar atingindo aí mais e menos infinito e vai ficar fazendo essas alterações aí de tempos em tempos. E por fim, a gente tem a simulação em curto-circuito, que ela também tem uma característica aí de picos, né? De I do mais infinito ao menos infinito e tudo mais. E ela fica mantendo o seu valor ali próximo de zero, né? De impedância. Então, no mais que a gente conseguiu ver aí do código que a gente fez e da explicação teórica que a Marina deu antes sobre as linhas de transmissão, né? E isso também, né? Somados a todos os outros trabalhos sobre linhas de transmissão que a gente fez, acho que a gente conclui em cima disso. Muito obrigado, professor.